O início da minha vida, assim, com o esporte, ela foi muito baseada em desafios, assim, né? Acho que com a minha personalidade, desde o início, eu sempre quis me desafiar em termos, assim, esportivos, né? Sempre fisicamente, querendo melhorar. E desde criança, obviamente, né? Mas eu acho que o fato de sempre aceitar um desafio e querer ir atrás e vencer obstáculos aí foi o que me deu o norte a querer seguir nessa profissão, né? Meu caminho com o esporte, né, o treinamento em si, ele começou desde cedo, né? Desde pequeno já eu tentava procurar vários desafios na minha vida. Primeiro, claro, a parte de adolescência, né? A gente sai, brinca com os colegas, se desafia nos esportes, nas brincadeiras, mas ao longo do tempo que a gente vai crescendo, a gente vai querendo coisas maiores. E claro, os desafios aí estão na nossa vida para nos testar, né? Para a gente saber se não necessariamente a gente precisa sempre superar eles, né? Então eu acho que a superação, as derrotas, as tentativas, as falhas, né, na busca de cada desafio é o que foi formando a minha personalidade e foi me transformando na pessoa que eu sou hoje. Então eu acho que o início da minha jornada realmente ela tem a ver com o fato de eu persistir sempre, né? Em busca de melhorar fisicamente, psicologicamente, né? Não me abalar por certas coisas que acontecem no contexto da nossa vida, né? Desde as brincadeiras, dos bullying dos amigos. Eu acho que superar esse tipo de adversidade que em cada contexto e cada momento da tua vida é o que vai te fortalecer e vai forjar o caráter, né, da pessoa. Eu acho que quando a gente entra nesse mundo de competição, né, que o esporte é muito essa questão de competir não só com adversários, mas consigo mesmo. Eu acho que quando a gente traça esse objetivo e começa a, a ter essas ou sucessos ou fracassos, a gente tem que lidar de uma forma com muita sabedoria em ver que tudo tem que ser, tudo é uma evolução, né? A gente aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Muito tempo eu fui atleta, né? Em várias modalidades, vários esportes coletivos, individuais, né? E sempre achei que a minha vida seria até o final com essa expectativa de ter essa ambição como jogador, como atleta, enfim, né? Mas ao longo do tempo, e também eu acho que é uma das grandes preocupações dos atletas em si, achar que a vida termina por ali quando acaba a carreira esportiva, né? Mas ao final da minha carreira, ou meio da minha carreira como atleta, eu pude experimentar essa sensação de treinador e tive alguns triunfos ali no início da minha carreira, e ali eu percebi que a sensação de triunfar com outros atletas, né? Eu acho que aquilo ali me inspirou a tentar potencializar esse tipo de busca de cada um, e a sensação de vitória para mim foi até maior como individualmente, assim, como atleta, né? Então eu acho que foi essa mudança de mindset entre entender que eu posso continuar até muito mais velho, né, com mais idade, a ter essas sensações, né, de vitória, de satisfação, né, de satisfazer com a felicidade dos outros na busca de cada um do seu resultado. Então acho que foi isso aí, a grande virada de chave que me fez buscar meios para conseguir ter esses atletas, né? E obviamente a tecnologia me fez aí uns cerca de 7, 8 anos atrás, acabei entrando em alguns cursos para me inteirar de como que o mundo estava se transformando.
o treinamento online, né, os cursos online. Então acabei entrando na Universidade do Ironman, fiz a minha certificação pelo Ironman University, depois entrei pelo software também, que é o Training Peaks, que eu utilizo hoje no meu trabalho, e o próprio Training Peaks realmente mudou a minha concepção do que seria um treinamento com análises de métricas e troca de mensagens instantâneas, mudança de calendário, inserção de vídeos explicativos de treinamento. Isso realmente me fez ver que eu precisava ter a tecnologia como um grande aliado meu, né? Senão eu ficaria para trás, né? E o mundo do treinamento realmente é uma coisa que a gente tem que estar em constante evolução para estar atendendo a demanda aí das diversas competições que existem no mundo. Então foi aí que eu percebi que a tecnologia teria que fazer parte completamente da minha vida, do meu trabalho, e tentei de todas as formas aí estar atento às mudanças aí do dia a dia, né? Esse conceito de mental toughness, né, ou o termo também que se usa muito, um americano grit, né? O termo grit, para quem não sabe, ele significa quando a gente busca alguma coisa com um objetivo certo já, mas a longo prazo. E a gente não depende necessariamente de alguma motivação para continuar indo atrás desse objetivo. Então, a pessoa ter o grit, né? Essa pegada aí, que perseverar num objetivo por tanto tempo, não é uma coisa fácil de se conquistar, né? Mas o esporte, principalmente os esportes de endurance, de resistência, né, que fazem a pessoa ficar horas e horas sofrendo, isso cria realmente várias cicatrizes aí no corpo e que cada vez forjam a pessoa a ficar cada vez mais forte, né? Então, ao longo do tempo, claro, eu como treinador gosto de experimentar tudo que eu passo para os meus atletas, e nessa questão de experimentar eu acabo sofrendo bastante. E esse sofrimento ele vai vir sempre acompanhado de uma resiliência, né? Então, é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas isso também é treinável, né? O mental toughness, né? Essa questão de tu ter essa fortaleza mental em saber que tu realmente não vai, o teu corpo ele tem um limite maior do que a gente acha que tem, né? E isso aí quem comanda realmente é o cérebro, né? Então, à medida que a gente entende que a gente pode forçar um pouco a mais, e esse forçar, ao contrário de desistir, faz toda a diferença, né? E isso é treinável, né? Então, uma pessoa fazendo isso no esporte, no treinamento diário, né? Não desistir, sempre perdurar, sempre seguir em frente, vai calejando o nosso corpo, a nossa mente, de forma que depois na vida dificilmente tu acaba sendo indisciplinado em outras categorias, né? Então acho que essa questão de psicológica mesmo do mental toughness, ela tem tudo a ver com o meu estilo de treinamento, né, de treinador, e eu cobro muito isso dos meus atletas. Muitos até vêm com uma questão muito técnica no início, né, muito específica de números e eles esquecem que na verdade a gente não é feito da parte racional, mas a emocional também conta muito. E nesse momento estar preparado emocionalmente e saber que o plano A quase nunca ele é o que vai ser feito, faz toda a diferença. Então eu tenho muitos exemplos de atletas aí que realmente demonstram para mim na prática que fortalecer mentalmente e deixar eles preparados para qualquer situação é o que faz, eu acho, uma das grandes diferenças do meu trabalho para com os outros. Então, eu posso contar uma experiência que eu tive, realmente foi muito forte, né? Na parte da natação, né? Eu me inscrevi uns anos atrás numa competição, uma travessia, e a gente saía de uma ilha, né? E essa ilha dentro do oceano, e a gente tinha que voltar para o litoral, né? E aí aconteceu que eu não sabia, né? Mas eu peguei um trecho ali com o que eles chamam de corrente superficial.
E quando eu me dei conta, quem nada sabe, né, que quando a gente está no meio do mar, a gente é um grão de areia e ninguém consegue te ver, né? E aí a gente tá nadando com uma marola e tal, e como a gente saiu de uma ilha, não tinha muita referência de onde eu tava, né? Aí tinha passado, eu acho que 1 hora já de natação. Naquela época, o máximo que eu tinha nadado na minha vida de forma contínua era 1 hora, então eu já tava no meu recorde ali. E eu descobri que eu tava isolado já, eu tava assim, nenhum dos participantes tava, eu tava em alto mar sozinho e não conseguia sair do lugar. Até tentei sair, mirar a praia, né? Mas a gente tava num tipo um cotovelo, né? Do litoral. E aí eu me dei conta que eu tava sozinho em alto mar e não tinha muito o que fazer, né? Eu tinha que lutar por sobrevivência mesmo, né? E então me desidratei, foi passando o tempo, 1 hora e meia, 2 horas, eu fiquei no mesmo ponto praticamente sem sair do lugar. E até que chegou um bote da Marinha querendo me resgatar, que eu tava muito longe. E aí ali foi o momento que eu percebi que assim, não, cara, se eu sair daqui agora e ser resgatado, teoricamente, dificilmente eu vou fazer uma prova dessa de novo, né? Provavelmente eu vou ficar traumatizado, coisa assim. E eu falei assim, não, cara, eu não vou, eu tô bem, eu quero continuar. E aí, a partir dali, eu lidei não com uma competição em si, já me botei na minha cabeça que ali era uma questão de vida ou morte, né? Se eu tivesse, sei lá, sofrido um acidente de avião, cair em alto mar, o que eu vou fazer? Preciso sobreviver, então tem que nadar, né? E aí continuei nadando, forcei o máximo que eu tinha no meu corpo. E eu já tava num estado, cara, que tava assim, ó, eu tava quase estafado, total, né? E aí o que me salvou foi uma água-viva, cara. Eu dei uma abraçada, peguei uma água-viva de mão cheia, cara. E aí, claro, a água-viva queima, né? Queima no corpo. Só que ali foi aquela questão assim que eu olhei pra cima e falei, não, agora eu não desisto mesmo. Parecia que tava tudo querendo dar errado. E foi naquele momento que assim, cara, agora não tem nada que vá me fazer parar. E o resultado foi que eu nadei 4 horas sem parar, consegui chegar, obviamente, não numa boa posição, mas para mim foi uma das maiores competições da minha vida, porque me colocou numa questão física, no limite da minha condição física, já realmente, porque eu não tinha condição, nunca tinha vivenciado aquele tempo todo, e consegui passar por todas as adversidades possíveis e não desistir, né? Continuei em frente. Então, aquilo ali para mim foi o ponto zero que me fez assim, bom, agora eu acho que eu tenho condição de fazer qualquer coisa, qualquer desafio, em termos físicos mesmo e mentais. Eu acho que eu sou um homem melhor aqui, né? A partir desse dia. Eu vejo vários exemplos dos meus atletas que sempre, quando eles estão na situação da competição em si, eles relembram dos treinamentos, né? Da época dos treinamentos, das sessões de treino, as piores possíveis, né? E que é o que eu falo volto à questão do grit, né? Que se a gente realmente tem essa capacidade de executar a tarefa que tem que ser feita, né? Não importando se goste ou não, mas simplesmente tem já o objetivo e vai atrás dele e executa as tarefas diárias que tem que ser feito, né? Quando chega na hora da competição, por mais se tiver algum momento que realmente sim a competição te tire do teu equilíbrio, o atleta vai lembrar de todos os momentos que ele passou na sua preparação, que com certeza tiveram momentos muito mais difíceis que a própria competição, e ali eles retomam aquela memória e transformam aquilo em combustível para finalizar o que tem que ser feito, que é a prova dele, né? Então acho que esse tipo de conceito e essa busca incessante que tem nos treinamentos, tanto físico como mental, faz com que realmente o atleta se sinta cada vez mais preparado para continuar aí buscando novos desafios. Como um treinador, já com a experiência já de mais de uma década aí treinando várias pessoas, desde empresários, atletas amadores, atletas com objetivos mais
competitivos, atletas profissionais, eu vejo muito algo muito incomum no meu grupo, né, que é o que eu tento passar e é o conselho que eu tento passar para todos que me buscam, né? Que, na verdade, a questão do treinamento, ela não tem muito mistério, né? Só que a grande sacada é realmente disciplina, consistência, né? Pelo menos alguma meta tem que se ter na vida, né? Para esse tipo de pretensão. E se a pessoa tem alguma meta mais ou menos clara, mas ela sai do sonho, né? Daquele aspecto sonhador que todo mundo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Eu acho que isso aí a gente deixa para os contos de fada, né? E eu acho que o mundo real realmente não é sonhar, né? E sim sair todo dia, acordar e fazer o que tem que ser feito. Eu acho que quando a pessoa tem esse conceito de sair e fazer, goste ou não, mas ela se prontificou lá atrás a um objetivo e ela que realmente quer aquilo, quer de qualquer forma atingir esse objetivo, eu acho que ela tem que pegar, se fazer, não tem muito o que se pensar. Então a consistência do trabalho, a disciplina, a ética de trabalho, né? Em saber que tu tem que estar ali todo dia, faça chuva, faça sol. Esse conceito é o que eu tento passar para os meus atletas, não só no esporte, mas na vida deles. Eu acho que isso aí é o que torna, ou faz as pessoas diferenciadas, né? Então, o meu conselho é esse, tomou uma decisão, arque com ela, né? Vá atrás, não, sem lamentações, a gente só pode lamentar das coisas que a gente não fez, né? Então, vamos tentar o mínimo, minimizar isso aí, fazendo o máximo de coisas que a gente realmente bota na nossa vida e tocar para frente. Meu nome é Joel Deben, eu sou especialista em desempenho humano, sou treinador certificado pela Ironman e para mim realmente não são só negócios, para mim é pessoal.